Né? Vamos ler, gente. Boa tarde, né? Sétimo ano. Uma aqui, nossa correção da nossa unidade. Correção também revisão, né? Nossa unidade 6, não é isso? Que é a nossa unidade bimestral, a nossa bimestral, iniciando com temperatura e calor. É isso? Vejamos aqui na primeira questão. O aparelho da imagem abaixo se chama termoscópio. Ele possibilita comparar a temperatura entre dois objetos e identificar o mais quente. O funcionamento é baseado na capacidade que o ar tem de ser comprimido. Quando o líquido, né, dentro do termoscópio é aquecido, ele se expande e comprime o ar em seu interior. Ou seja, basicamente é um líquido com ar dentro e ambos estão comprimidos, não é isso? Não, nem comprimidos, em conjunto. Na medida que você sabe que o ar é mais leve, né, do que o líquido, tende a ficar em cima. E na medida que esse líquido vai se expandindo, né, o ar vai se comprimindo. Vejamos aqui. Ó, confere duas crianças segurando o termoscópio em mãos. Todo esse equipamento, levando em consideração a figura, o que nós responda as questões aí. Qual das mãos está mais quente? Justificando sua resposta. Pessoal, como resposta, foi dito para nós realmente. O líquido, quanto mais líquido se expande, e comprime o ar que dentro está. Observar, vamos o veja, porém só com um líquido gaseado. Na figura, o líquido não chega nem sequer do aparelho, né, da bola de cima. No caso aí, temos o que também? Sobre os líquidos, não é isso? Quanto mais quente ele fica, então o que acontece? Ele sendo que baseado na capacidade em que o ar tem de ser comprimido. Quanto mais comprimido ele está, mais estará o líquido dentro do termoscópio. Não é isso? Podemos entender o quê? Ó, a mão que segura o termoscópio amarelo está mais quente. A altura atingida pelo líquido é maior. Segundo a informação que foi nos passado. Agora na B. Seria apenas para comparar temperaturas e não para medi-las. Bem, como que é? Porque o termoscópio é graduação. Como assim, graduação? Gente, não se esqueça. Quando a gente vai... O nosso termômetro, ele segue ele se expande quando aquecido. Só que a questão é que quando ele vai subindo, né, no termômetro, nós temos uma graduação, ou seja, temos marcas que indicam ou seja, tem uma numeração que indica a medida. Nós nos referimos à temperatura, né? Então, em nosso caso, utilizamos o grau Celsius. Nesse caso aqui, né, ele não existe essa graduação, ou seja, não existe uma numeração de que temperatura possa estar, né, esse corpo. Por isso que não tem como medir, e sim entendermos que a temperatura pode estar elevada ou não, entendeu? Na segunda, vem que a palavra temperatura e calor foram utilizadas corretamente no contexto científico. Vejamos. Aquela reação inusitada foi no calor do momento. A gente observa que essa palavra calor, ela não está no sentido literal, né? Ela está figurada, não quer dizer exatamente calor, né? Ou seja lá, nessa frase a palavra calor é usada como sinônimo de intensidade. Exato. Na segunda, o dia está quente, por isso estou com calor. Incorreto. Lembre-se que nós estamos falando de contexto científico. Um corpo não pode possuir calor, ele tem temperatura e transfere calor. Gente, se nós estivéssemos calor, nós estaríamos em casa, pelo menos, né? Entendeu por que aqui é correto? Nós utilizamos a palavra calor muito em outros sentidos, né? Sinônimos ou supondo, porque nós temos mais ou menos uma ideia do que seria o calor. Um corpo transfere calor, porém ele não emite calor, a não ser uma chama, por exemplo. Sim, eles têm calor, a chama, por exemplo. Ó, terceira, e no caso a terceira, a quarta e a quinta, frases estão no sentido correto, no contexto científico,
Vejamos lá a terceira. Quando segurei o gelo na mão e ele foi derretendo, transferi calor da minha mão para o gelo. Exato. O calor é transferido naturalmente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, para que assim haja o equilíbrio. A quarta, ó, a temperatura desse refrigerante é 5 graus centígrados. 5 graus Celsius. Correto. A temperatura pode ser medida em graus Celsius. Quinta, medir a temperatura com um termômetro. Medir a minha temperatura com um termômetro. Corretíssimo. O termômetro é um instrumento utilizado para medir temperatura, porque ela possui graduações que indicam isso, né? Que nos dá para entender, ou seja, ter uma noção da medição ou temperatura que se encontra o corpo. Vejamos para a próxima. Na terceira questão, o que a seguir foi retirado da revista Saúde e Pesquisa. Nesse contexto, dois especialistas escreveram sobre as reações do corpo exposto a altas temperaturas. Vejamos, ó. O corpo produz calor excessivo durante os exercícios intensos. A temperatura real pode aumentar temporariamente para 38,3 a 40 graus centígrados. Sobre esta condição, pode haver alterações fisiológicas que, em determinados casos, causam sérios danos à saúde. Vamos ver aqui a pergunta. Fotografia que foi tirada de uma câmera sensível ao calor. As regiões mais avermelhadas apresentam maior temperatura que as regiões azuladas. Com base na imagem, no contexto do texto e nos seus conhecimentos, explique qual região do corpo do atleta está mais sujeita à emissão de rendimento do esporte. A gente pode observar, pessoal, onde quando tem lugares em laranja muito mais escuro, não é isso? E as regiões estão um pouco mais claras, né? E podemos observar que os pés estão mais claros, a sensação na cabeça está bastante alaranjada, não é isso? Aponta que o corpo do atleta está mais próximo do esporte. Vejamos, ó, as regiões do crânio, braços e pernas podem ter o rendimento diminuído devido à elevada. Segundo como se diz, o contexto, quanto maior for a temperatura, maior a temperatura trazer danos, né, à saúde ou aquela região em si. Não é isso? Então, por isso é que ao se ver a figura, vejamos que os braços e pernas são os que estão emitindo mais calor, logo devido à prática esportiva, no caso aí. Próximo, vamos lá. Leia atentamente o texto a seguir. Mas o que é a sensação térmica? A diferença entre o que o corpo humano de fato sente nas condições de um lugar em determinado momento. Ela, usamos uma tabela que leva algumas variáveis. A intensidade do vento, no caso de como diz Manuel Meteorologia. Com base nessas informações, seus conhecimentos, com V as que julgar verdadeiras e com F as falsas. Vejamos aqui. Item A. No caso aqui, considerado falsa, vejamos primeiro aqui. Por quê? Em local com a temperatura alta, a umidade elevada, dá a sensação de que a temperatura é mais baixa. Bem, vamos ver. A umidade falsa, né? Repetindo. A umidade reduz a evaporação do solo e causa a sensação de abafamento. Ou seja, quanto maior a temperatura é, uma grande quantidade de umidade no ar, nós teremos mais a sensação de quentura, calor. Isso porque, no caso, o suor vai evaporar rápido. Se manter assim em nossa pele, fazendo com que nossa sensação que nós temos de abafamento, algo abafado, dentro de uma sala fechada, vamos dizer assim. Pronto. B. Em um local
a temperatura é baixa, os ventos fortes nos dão a sensação de que a temperatura é mais baixa. Isso é verdadeiro. Bom, o vento retira do ar aquecido próximo da pele, trocando por um ar mais frio, como fosse tipo uma correntezinha de convecção, onde o ar quente vai subindo e o frio vai descendo. Então vai vendo essa troca. Ou seja, as gases que compõem o vento vai retirando essa parte, o calor e deixando o ar mais frio, ficando. E fazendo com que nós tenhamos frio, ou melhor, né, a sensação está muito mais frio do que realmente se encontra o ambiente. Nascer, duas pessoas em um mesmo local, a mesma sensação térmica. Falsa, gente. Porque é de muitos fatores, né? A sensação do que nós, com isso, que nós tenhamos em referente à sensação térmica. Como aqui, vamos lá. Temos algumas coisas importantes a se considerar. Metabolismo, doenças e ambientação. Se o metabolismo é bastante acelerado, provavelmente de tanto frio, embora o ambiente esteja frio, né? Já diferentemente, quando alguém tem um metabolismo mais lento, a sensação do frio será mais percebida. Então, tem a questão de doença, se você está, por exemplo, febril, se a doença que está no seu corpo provoca febre, eventualmente vai estar mais sensível, né, a sentir frio, pois o seu corpo começará a perder calor para o ambiente. Não é isso? B. F. No mesmo ambiente, uma pessoa com a taxa de gordura maior perde mais calor do que outra com taxa de gordura menor. Falso. Bom, a gordura é um bom isolante térmico. Isso quer dizer o quê? Ele reduz a troca de calor, ou seja, protege que o corpo perda calor facilmente. Né? Isso, pessoas com taxa de gordura têm menos frio no inverno, ou seja, nós gordinhos estamos protegidos. Comparação os magrinhos, nossa senhora, sofrem no frio. Vamos lá. Aqui da questão, ele está pedindo para que complete o neurônio. Com isso, para completar a frase, descubra as letras que faltam. No caso, as letras, vamos lá. Primeiramente, a numeração da letra E, F é 25, 9. O I é 8. N, 6. E, 16. E, 1. U, 20. Pronto. Completando o quadro de numeração correspondente, no caso, vejamos aqui a frase uma. Ó, diferentemente do cotidiano, em ciências, calor é o que indica passagem de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Sexto, explica a diferença entre calor, temperatura e sensação. Vejamos, gente. Bom, calor, energia térmica e trânsito. Pronto. Trânsito. Acabamos de ver isso aí. Ou seja, energia térmica que faz o quê? Faz uma passagem. Ou seja, ela sai de um corpo de temperatura para um corpo mais frio. Temperatura está relacionada à agitação média das partículas de um corpo. E a sensação térmica está relacionada com a maneira que cada pessoa percebe a temperatura. Como a gente sabe, a temperatura do meio que se vive é uma temperatura, porém, cada pessoa, dependendo de uma gripe ou de uma doença que esteja no momento, entre outros fatores, pode sentir mais ou menos frio. Ou seja, a sua sensação térmica pode ser maior ou menor. As termométricas. Vejamos aqui. Ó. Relacione as colunas com o nome das escalas aos seus devidos conceitos. Vejamos, quais são as escalas que nós temos aqui. A escala Celsius, B escala Fahrenheit e C escala Kelvin. Vejamos aqui na primeira. Escala termométrica que tem como base a temperatura mínima que um sistema físico pode atingir.
se refere a essa Kelvin, onde normalmente quem utiliza mais são os cientistas, né? B, nessa próxima, vejamos qual é. B, escala Fahrenheit, escala termométrica utilizada nos Estados Unidos, que representa a temperatura febril por um valor com 3 dígitos. Então, nós estamos falando da Fahrenheit. E a escala mais utilizada no Brasil é a escala Celsius, ou seja, o item A. Então, vejamos. Então, nas figuras aqui são apresentados termos respectivamente calibrados das escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Observe os símbolos, pessoal. Grau Celsius, A de Kelvin, e grau Fahrenheit, que é o grau F. Veja aqui. Escala Celsius. A água em ebulição a 100 graus Celsius, enquanto a água se funde a 0 graus Celsius. Ou seja, a água se funde, ela começa a estar em estado, quando ela está em estado em forma de gelo, a partir da temperatura 0 graus Celsius, aumentando o gosto, vai voltar ao estado líquido. Enquanto a água de 100 graus Celsius, ela começa a se tornar vapor, ou seja, ela entra em ebulição e está de vapor. Características e locais em que são utilizadas. Então, a escala utilizada em diversos países, a temperatura de ebulição da água é igual a 100 graus Celsius, e a ebulição de gelo é igual a 0 graus Celsius. Vejamos as outras. Nós temos a Kelvin, onde a água se funde a 273 Kelvin, enquanto a água de ebulição a 373 Kelvin. As características, a escala utilizada no estudo de ciências pelos cientistas. Escala padrão, Sistema Internacional de Unidade, o SI. Próximo. Nós temos aqui a Fahrenheit, não é isso? Onde nós temos a água se funde a 32 graus Fahrenheit, enquanto a água entra em ebulição a 212 Fahrenheit. As características nós temos escala, utilizada em alguns países, tem o inglês como oficial. Sua principal característica é facilitar a leitura de temperatura em pessoas com febre. Próximo. Não. Temos conceitos de termometria para completar as pistas que preencham corretamente a cruzadinha a seguir. Das 9 respostas dadas, você vai utilizar 7 para preencher a cruzadinha. Então, vamos lá. Primeiramente, número 1. Escala termométrica padrão do Sistema Internacional de Medida, o SI, Kelvin. Segunda. A escala termométrica utilizada em países de língua inglesa, Fahrenheit. Terceira, escala termométrica utilizada no Brasil, o nosso Celsius. Quarta, fluxo espontâneo de energia térmica de um corpo com maior temperatura para outro corpo com menor temperatura, calor. 5. Nível médio de agitação das partículas de um corpo, temperatura. Sexto, a energia térmica está relacionada à temperatura de um corpo. 7. 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água a uma pressão de 1 atm. Oitavo, 273 o número que deve tomar para se transformar a medida de Celsius para Kelvin. 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água a uma pressão de 1 atm. Vejamos aqui o quadro, como é que isso fica. A exposição dele. Kelvin, energia, temperatura, Celsius.
Vejamos aqui. A imagem do termômetro a seguir indica uma aferição da temperatura de uma porção de água morna. O valor registrado no termômetro, considerando que ele esteja submetido a uma pressão de 1 atm, é possível afirmar que esse instrumento está calibrado de acordo com a escala. Lembre-se, pessoal, a questão também da escala. Olha a numeração como está aqui, ó. Nós estamos dizendo 0, 10, 20, 30. Cada uma das outras escalas ela tem um início, né? Ou uma numeração bem diferente, corresponde um pouco diferenciada. Kelvin, Fahrenheit, Celsius e ela se assemelha bastante, mas o início de fusão é um pouco diferente. No caso aqui, falando de está vindo de 0 a 100, isso estão em Celsius. Assim, para chegar a essa aqui. Pode-se dizer que é pessoal. A gente está sobre a questão de graduação e observamos que também estava dizendo quando tem água líquido, a temperatura de 35 graus Celsius ou 35 graus Fahrenheit. A fusão da água na escala Fahrenheit é de 32 graus Fahrenheit. Logo, uma porção de água que esteja a 35 graus Fahrenheit fria entre as três escalas disponíveis, consequentemente, a temperatura de Celsius é a mais coerente ao enunciado. Está morna. Vamos ver aqui. Agora aqui a atenção tem que ser bastante redobrada. Porque até agora nós vamos ver conceitos, não é isso? Vejamos aqui, ó. Resposta, ou desculpe. Responda as questões com base na ilustração a seguir. A apresentação do termômetro em uma distância H entre as temperaturas de 0 graus Celsius e de 100 graus Celsius. Quando vale a temperatura medida a distância de H sobre 3? Aqui está dizendo a observação. Apresente a resposta em duas casas decimais. Então, não precisamos colocar as outras que vêm infinitivamente falando. Então, vamos lá. Primeiramente, K é igual a 100. Isso tudo vale H, ou seja, se graus Celsius temos de 0 a 100. A temperatura. K sobre 3 é 100 dividido por 3. 33,33. Pode ser calculadora. E a hora dá outros números, tá? As duas primeiras depois da vírgula. É isso? Pronto. No entendimento aqui, saber a temperatura em Kelvin. Então vejamos. Primeiramente, isso aqui, ó, a fórmula para que nós possamos fazer a conversão da temperatura. Lembrando que a temperatura aqui nós temos 3,33 graus Celsius. Aqui, temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Em C, que tem em Celsius, eu vou mover o 5, coloco o valor, permaneço constante. Escrevendo. Pronto. Aí aquela lei do princípio aditivo. Como eu vou eliminar o menos 273, eu preciso, para deixar ficar sozinho, adiciono tanto no primeiro quanto no segundo o valor oposto. Então é mais 273. Está acrescentado no primeiro e aqui está acrescentado no segundo. Esses dois se anulam, não é isso? Resultando em zero. Se esquece, deixa para lá. Não tem valor para o momento. Então vamos lá. Agora só 33,33 mais 273. E temperatura em Kelvin é igual a 306,33. Prontinho. Só isso. Mas lembrar do que? Da fórmula que consiga fazer essa transformação da temperatura em excesso para temperatura em Kelvin. É muito importante. Conhecer e lembrar da fórmula, da equação. Pronto. Agora vamos transformar em graus Celsius em graus Fahrenheit. Também tem que se lembrar, ó, da equação faz essa transformação. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32, tudo isso sobre 9. A gente vai fazer, né?
Mas antes vamos substituir. Temperatura em Celsius, quanto é? 33,3. Pronto. Resolvido essa mudança, substituição, podemos tentar dividir, se for necessário. Pode ou não. A gente dividir para ver o que dá. Nesse caso, 33 por 5 resultou em 6,666. Igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. O mesmo processo. Temos que aqui embaixo pode ser escrito outra fração, com aqui embaixo. O que a gente faz? Fica-se com 9 e só dessa parte de termos o que está aqui embaixo do 6,666. A gente tem que 6 vezes 6,666. Bem aqui, ó. Esse que multiplica aí. 59,994 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Esse é o cálculo direto, não é isso? Eu sei que o 9 vai multiplicar. Agora também como utilizar a lei do multiplicativo. Princípio multiplicativo. O multiplicativo é 9 daqui, vai ficar mais simples, não é isso? Então, se ele está dividido, multiplica por 9. 9 aqui, 9 aqui. Esses dois 9, 9 dividido por 1. 1 vezes tudo isso aqui, continua o mesmo. Aqui, 9 vezes esse valor, 59,999. Certo? Pode pegar o mínimo e passa para o outro lado, mais. Ou faça como se diz, se você achar melhor, princípio aditivo, adiciona o oposto do valor que eu quero eliminar. No princípio, nesse caso aqui é menos 32, vou adicionar mais 32 e mais 32. Vejamos aqui, ó, mais 32 e mais 32. Aqui sai diferente e eles são opostos. Logo, é cancelar, eliminá-los. Ficando somente temperatura em Fahrenheit. E aqui soma esses dois valores. Temperatura em Fahrenheit é igual a 91,99. Prontinho, finalizado. Lembrando que graus Fahrenheit. Complete a tabela abaixo com os valores equivalentes nas três escalas termométricas. Vamos lá. Nós temos aí Kelvin, 0 graus. Fazendo assim exatamente a transformação. Resulta em quê? Menos 459,4 graus Fahrenheit. Em Celsius é menos 273 Celsius. 0 graus Fahrenheit equivale em Kelvin 255,2 e em Celsius menos 17,8. 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit e 273 graus Kelvin. 50 graus Celsius equivalem a 122 graus Fahrenheit e 323 Kelvin. E 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit e no Kelvin 303. Aí eu cálculo das relações, não é isso? Quando veja a fórmula, a equação para Kelvin. Só que primeiro foi o Kelvin é zero. Logo, o zero é um valor nulo. Então, ficando o quê? Graus Celsius. Já em temperatura de Celsius, menos zero, transformando lá para lá, menos 273 graus, dividindo dá 1,6. Então, estamos aqui 9 vezes. Aqui se elimina e aqui multiplica. 491,4 igual a temperatura Fahrenheit 32. Adicionando o valor oposto, mais 2, ficamos com a soma deles dois aqui. Não é diferente, não se esquecer, senão e soma e anula-se eles dois. Temperatura Fahrenheit menos 459,4 Fahrenheit. No processo dos demais, não se muda muito, só que ele está dando 0 graus Fahrenheit, então transformando em Celsius, fica o quê? Menos 32 e
temperatura em Celsius dividindo aqui, dá menos 555 dízima periódica, né? Faz o multiplicativo, multiplica o 5 em ambas, aqui, ficando temperatura em Celsius, em aproximadamente o quê? Menos 17,8. A multiplicação entre os dois. Aqui nós temos o quê? Transformando uma em temperatura em Celsius, substituindo. Pronto. Fazendo o princípio aditivo, mais 273, mais 273. Repetir o saldo maior e subindo. Pronto, deu 255,2 e aqui se anula. Então, ficar temperatura em Kelvin, 50 Celsius, em Kelvin. Pronto, destruímos 50, se dividido por 5, 10. Pronto. E repete o que não foi utilizado. Botando 9 multiplicando para ambos os lados. Isso não. 9 vezes 10, 90. Que vai para o outro lado. Somando eles aqui, Fahrenheit. Temperatura Fahrenheit igual a 122 graus Fahrenheit. Pronto. Chegando aqui, agora vamos transformar em Kelvin. 50 TC. Coloca 5. Igual a temperatura em Kelvin menos em 73. Ambos os membros. Pronto. Somando 323 Kelvin. Elimina, fica em Kelvin a 323 Kelvin. Que é assim que foi anteriormente, né? A questão de mostrar. Vamos lá. Calorimetria. Ó, observe o esquema a seguir sobre os estados físicos, ou seja, o nome que se dá. O estado líquido, ou do estado sólido, indo para o líquido, fusão, líquido sólido, solidificação. Líquido para a vaporização, o estado sólido direto, ou gasoso direto para o sólido de sublimação. Depois estabeleça a relação de cada estado aos itens listados. Vejamos. A. De aço. Sólido para o líquido. Então, é fusão. B. Formação de geleira. Líquido congela. Sólido. Liquidificação. C. Formação das nuvens. Condensação. Lembre-se que está em vapor. Vapor, gente, a gente não consegue enxergar. Quando a gente começa a ver aquelas coisas, até mesmo na borbulha da panela, a gente vê aquela fumacinha branca, esbranquiçada, é porque ali está condensando, né, aquele vapor d'água, até vai estar começando a ficar em forma de água. Está tão levinho, fica flutuando, que é a mesma coisa das nuvens. Aqui no caso, a formação das chuvas também, a mesma coisa, vai se juntando várias gotículas menores de água, que estava em estado gasoso, indo para o líquido, condensação. D. O uso da naftalina para eliminar traços de roupa. Sublimação é estado sólido e vai direto gasoso. Viu? Vamos aqui, quarta. As imagens, tem alguns objetos. Analise, escreva. Se o objeto é condutor térmico ou isolante térmico. Panela de metal, não é isso? O metal é um ótimo condutor. Já aí no caso que são de pau, isolante térmico, elas são mal condutores de calor. E no caso aí é um no caso, isolante térmico e no caso são barras metálicas, condutor térmico, metal térmico. Vejamos, complete as palavras que faltam. Primeiro, a irradiação térmica é a transferência de energia térmica na forma de ondas eletromagnéticas. 2. A condução térmica é a transferência de energia térmica de uma partícula para outra. E terceira, a conversão térmica é a transferência de energia térmica por meio do transporte de matéria. Irradiação, condução e convecção. Vejamos como é que fica aí as palavras. Vejamos aqui, ó. Objeto, escadas, janelas e chão. B. Não objeto. C. Caso fique próximo a nelas.
D. Caso fique preso, posicione-se no chão. Descreva 17. Descreva utilizando as palavras do quadro abaixo qual tipo de propagação de calor está acontecendo em cada situação. Vamos lá. Item A. Ao encostar pelo lado de dentro da casa em uma parte por calor solar, é possível sentir que ela está quente. Logo, nome da propagação, condução. Lembre-se que é por meio material, então é condução. B. Funcionamento de microondas. Irradiação. Através de ondas eletromagnéticas. Essa radiação. C. Movimento da água quando ela é aquecida em uma panela sobre o fogão. Convecção. Fumaça que sai das chaminés das indústrias. Entendeu? Convecção. É uma pessoa após estar disposta à radiação solar, sem nenhuma proteção, fica com a pele avermelhada de radiação. Os beduínos são pessoas que habitam no norte da África e no Oriente Médio. Ele explica por que deserto, onde a temperatura pode chegar aos 40 graus Celsius. Os beduínos usam roupas de lã largas e de cores escuras. A ilustração à direita representa uma ampliação das fibras da lã da roupa do beduíno. As esferas vermelhas representam o ar quente do lado de fora da roupa e as azuis o ar mais fresco por dentro da roupa. A lã é um material isolante e a temperatura próxima aos 37 graus Celsius. As roupas escuras e largas absorvem a radiação solar, aquecendo o ar que está nas fibras. Esse ar sobe por convecção e é substituído por um ar que está por prontinho. Assim, além de proteção, ainda ajuda por não ser tão fechado também, né? A lã tem as partículas de ar quente que vem da radiação, o ar que se circula, leva o ar quente e deixa e assim não deixando tão quente assim. Abaixo, uma sala com ar-condicionado e uma sala com ar-condicionado para resfriar o ambiente está posicionado na parte superior da parede, enquanto o aquecedor está posicionado no chão, locais que esses equipamentos têm melhor base nos conhecimentos adquiridos para propagação. Explique a escolha da posição desses aparelhos. Vejamos. Item A. O ar-condicionado libera ar frio para o ambiente. Como o ar dentro da sala está mais quente, o ar frio desce, formando corrente de convecção. Dessa forma, a corrente se esfria, ou seja, o ar sobe, esfria e desce. E assim, faz sempre esse ciclo. E assim resfriando todo o ambiente. No caso do aquecedor, liberar quente, que tem a tendência de subir. A sala com a temperatura mais baixa do que o liberado pelo aquecedor. Por isso, o ar... Eu vou ter que sair porque eu tenho que entrar na aula da tia. Ok. Por isso, o ar se espalha de forma homogênea pela corrente de convecção. Aqui. Leia o texto. O ar sempre desloca de ponto onde a pressão é mais alta para onde ela é mais baixa. Isso explica porque a brisa marítima surge da diferença de temperatura entre o mar e o continente. Os ventos marítimos sopram o mar para o continente durante o dia e do continente
para o mar durante a noite. Segundo o texto anterior, o ar sempre se isola do ponto onde a pressão é maior para o ponto onde a pressão é menor. Relacione essas duas informações e explique o sentido do movimento do vento em regiões litorâneas. Vejamos, o ar quente é menos denso e sobe. Isso diminui a pressão e, consequentemente, ocorre o movimento de um ar mais frio ocupar o espaço. Esse movimento do ar é chamado de ventos marítimos. O ar, pessoal, quando aquecido, ele tende a subir, não é isso? E logo, quando ele sobe, o ar mais frio ocupa o espaço. E assim, essa movimentação vai formando os ventos. Se for durante o dia, essas brisas vão vir do mar. Por isso que é ventos marítimos, que se originam de lá, vindo de lá, ocupando o ar quente da terra, do continente. Não é isso? E com isso, claro, a pressão diminuindo de ar quente. Ok? O texto abaixo é a alternativa correta. Com essas vantagens de construir lajes usando o isola ou o calor do lado de fora e mantém o interior da casa com uma temperatura mais agradável. Além disso, as peças de isopor são fáceis de carregar e pela mesma altura, o custo-benefícios das lajes de isopor deve ser avaliado de construir o teto da sua casa. Bom, a laje de isopor, nós temos correntes, pois impedem que se forme corrente de convecção no interior da casa, item A. B. Convecção, pois não há o ar circular pelo espaço e as moléculas de isopor. E radiação, pois diminui a incidência dos raios no interior das residências. Condução, pois o material dificulta a passagem de calor entre as suas moléculas. Condução, pois o isopor é um ótimo condutor térmico. Como a gente sabe, pessoal, estamos falando que ela é uma laje, ou seja, ela bloqueia algo físico. Então é condução. Justamente, tem D, condução, pois o material dificulta a passagem de calor entre suas moléculas. Do lado de fora. É isso? Pronto. Chegamos no nosso finalzinho, né, gente? Nossa correção. Então, até breve. E